Você já parou para pensar que existe muito mais acontecendo ao seu redor do que aquilo que seus olhos podem ver? Enquanto você enfrenta desafios no dia a dia, há uma realidade espiritual em movimento, moldando eventos, influenciando decisões e, muitas vezes, criando barreiras invisíveis. Parece intrigante, não é? Essa batalha invisível afeta diretamente sua vida, sua família e até as suas conquistas. Mas, e se houvesse uma forma de influenciar esse mundo espiritual a seu favor? A oração não é apenas uma prática religiosa. Ela é uma ferramenta poderosa capaz de transformar o invisível em visível, de mover montanhas que você nem sabia que estavam no caminho. Se você já se perguntou por que certas coisas na sua vida parecem estagnadas, mesmo com tanto esforço, ou por que obstáculos inesperados surgem repetidamente, talvez a resposta esteja no que você não pode ver. Mas não se preocupe, porque entender como o mundo espiritual funciona e como agir nele pode mudar tudo. Ao longo deste conteúdo, você descobrirá como a oração, combinada com a ação, pode desbloquear portas e trazer mudanças reais. Pronto para desvendar os segredos do mundo espiritual e como ele afeta diretamente sua vida? O mundo espiritual é uma dimensão que influencia diretamente tudo o que ocorre no mundo físico, mesmo que muitas vezes não nos demos conta disso. A oração tem um papel fundamental nessa conexão, pois é através dela que movemos forças no espiritual, preparando o terreno para que mudanças ocorram de forma visível. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ao orar por solução, ela está ativando forças invisíveis que podem abrir portas inesperadas, como uma oportunidade de negócio ou um emprego. Entretanto, não basta apenas orar. A fé, quando não acompanhada de ações, torna-se estéril. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isso quer dizer que a oração deve vir acompanhada de atitudes práticas. Se alguém está orando para melhorar sua saúde, é importante que essa pessoa também tome atitudes concretas, como se alimentar melhor e fazer exercícios. A oração abre caminhos no espiritual, mas a ação no físico é essencial para que os resultados se manifestem de maneira plena. Além disso, há um movimento que acontece entre o mundo espiritual e o físico que envolve nossa participação ativa. Não basta apenas se fechar em oração. Devemos ser agentes de transformação no mundo, aplicando aquilo que pedimos em oração nas nossas atitudes diárias. Assim, se oramos por paz, devemos nos tornar agentes de paz. Se buscamos prosperidade, devemos agir com diligência e responsabilidade em nossas finanças. Essa integração entre o espiritual e o físico é o que torna a oração verdadeiramente eficaz e transforma vidas. E é a partir desse ponto que começamos a entender a importância de também estar atento às forças espirituais que influenciam determinadas regiões. A fé, por si só, sem ações correspondentes, perde sua eficácia no mundo físico. Muitas vezes, as pessoas acreditam que apenas orar por uma mudança será o suficiente, mas é necessário agir de acordo com essa fé. Esse conceito é simples. A oração nos conecta ao espiritual, mas as ações concretas fazem com que as promessas e respostas se manifestem em nossa realidade. Se alguém deseja prosperidade, por exemplo, além de orar, deve buscar se capacitar, trabalhar com dedicação e investir sabiamente. Essa dinâmica pode ser observada em diversas situações cotidianas. Imagine uma pessoa que deseja resolver um problema de relacionamento. Ela pode orar por sabedoria, mas também deve tomar atitudes, como ouvir mais o outro. Da mesma forma, quando se ora por proteção, é necessário tomar precauções, como ser prudente em suas escolhas e cuidar da sua integridade. O espiritual prepara o caminho, mas a ação no físico concretiza aquilo que já foi movido no invisível. A junção entre fé e ação não só transforma o mundo à nossa volta, mas também nos transforma internamente. Cada vez que damos um passo de fé acompanhado de uma atitude, crescemos como pessoas e fortalecemos nosso caráter. Assim, o processo de oração e ação se torna uma jornada de aprendizado e amadurecimento, onde cada decisão prática é uma resposta àquilo que acreditamos. Esse movimento contínuo de fé e ação é o que nos conduz a realizar grandes coisas, tanto no espiritual quanto no físico, preparando o cenário para compreender o impacto da oração em situações mais específicas.
O movimento missional da Igreja não envolve apenas a oração, mas também a prática ativa de ser os pés e as mãos de Cristo no mundo. Isso significa que, além de interceder, devemos agir com compaixão e amor, ajudando o próximo em suas necessidades diárias. Porém, o que acontece quando a oração é negligenciada? A ausência de oração pode deixar portas espirituais abertas para influências negativas, como espíritos territoriais que afetam o ambiente espiritual de uma região ou situação. Quando não há cobertura em oração, essas forças podem impactar diretamente as ações no mundo físico, gerando resistência e dificuldade. Neste ponto, será exibido um vídeo do pastor Tel Hayashi. Fui convidado para palestrar numa conferência lá no Egito. Cara, eu desci no Cairo e era um daqueles aeroportos que o Finger não ia pra aeronave. Pega o busão e daí você vai pro terminal. Cara, eu desci as escadas, é como se eu sentisse uma opressão, cara. Como se ter uma ânsia de vômito, assim. Vum, veio pra cima de mim com uma afronta, tipo, o que é que você tá fazendo aqui? Ele descreve a sensação de opressão espiritual que o cercou, uma clara evidência de que forças invisíveis podem agir sobre o ambiente. O pastor explica que essa sensação se intensificou por não haver intercessores cobrindo aquele momento específico em oração. Esse relato mostra como a falta de oração pode permitir que espíritos territoriais influenciem o ambiente e criem barreiras para o trabalho que Deus deseja realizar. Essa experiência ressalta a importância de estarmos sempre em oração, cobrindo não só nossas vidas, mas também as regiões e as situações em que atuamos. A guerra espiritual é uma realidade constante, e é por meio da oração que conseguimos proteger tanto a nós quanto os que estão ao nosso redor. Não orar significa expor-se a forças invisíveis que podem bloquear ou atrasar aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. E assim, ao entender o impacto da oração, começamos a nos aprofundar nas dinâmicas da proteção espiritual. Esses espíritos territoriais podem criar barreiras invisíveis que afetam tanto o ambiente físico quanto o emocional, gerando um clima de opressão, desânimo ou confusão. A influência dessas forças, quando não combatida por meio da oração, pode se manifestar em várias áreas da vida, desde dificuldades financeiras até desavenças familiares e desequilíbrios emocionais. Um exemplo disso seria entrar em uma cidade e sentir uma energia densa, sem aparente motivo. Muitas vezes, essa atmosfera é resultado de espíritos territoriais que exercem domínio sobre aquele lugar. Esse fenômeno é particularmente notado em regiões onde a violência, a pobreza ou a idolatria são comuns, refletindo uma opressão espiritual mais profunda. Nessas circunstâncias, é fundamental que intercessores sejam levantados para orar e quebrar as barreiras espirituais que impedem o progresso e a prosperidade. Compreender essa realidade espiritual é essencial para aqueles que desejam viver plenamente as bênçãos de Deus. Não se trata apenas de orar por nós mesmos, mas também de interceder por cidades, bairros e até nações inteiras, buscando a transformação espiritual desses lugares. Ao orar, estamos entrando em uma guerra espiritual contra essas forças territoriais, pedindo que o Espírito Santo traga libertação e restauração. A proteção espiritual é uma prática fundamental para aqueles que compreendem a realidade da guerra espiritual. Assim como blindamos nossa casa com portas e trancas, devemos fazer o mesmo espiritualmente, protegendo nossas vidas e as de nossos familiares. A oração é o principal meio de construir essa muralha de proteção ao nosso redor, garantindo que as influências negativas não tenham acesso. Muitos se acostumam a orar apenas em momentos de necessidade, mas a proteção espiritual requer uma disciplina diária, como um escudo sempre pronto para ser erguido. Por exemplo, uma pessoa que constantemente ora pedindo proteção sobre seu trabalho, família e saúde, cria uma camada espiritual que resiste aos ataques invisíveis. É como orar antes de uma viagem, pedindo segurança e proteção contra acidentes. Embora não possamos ver o que está por vir, a oração nos prepara e protege, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Aqueles que negligenciam essa prática podem se expor, deixando brechas que podem ser aproveitadas por forças espirituais opressoras. Além disso, a rotina de oração também fortalece nossa fé e nos mantém alertas contra as influências que podem tentar nos desviar. Proteger a família, o lar e o trabalho através da oração é algo que pode ser feito de maneira simples, mas eficaz, cobrindo cada área da vida com súplicas e intercessões. À medida que nos aprofundamos na importância da proteção espiritual,
a guerra espiritual constante se torna cada vez mais evidente. E agora podemos mergulhar nesse conceito de uma forma mais intensa. O que está ao nosso redor pode estar sendo influenciado por batalhas invisíveis que ainda não compreendemos completamente. E essa proteção espiritual não se limita à nossa vida individual, mas se estende às pessoas ao nosso redor, nossos entes queridos e até mesmo nossos ambientes de trabalho e comunidade. A guerra espiritual é uma realidade que ocorre constantemente ao nosso redor, ainda que não a percebamos diretamente. Ela envolve batalhas entre forças espirituais que influenciam tanto o mundo físico quanto o emocional. Nesse cenário, a oração se torna uma arma poderosa, pois é através dela que podemos resistir aos ataques espirituais e reivindicar as promessas de Deus para nossas vidas. A guerra espiritual pode se manifestar em diferentes áreas, como doenças persistentes ou conflitos interpessoais, todos influenciados por forças invisíveis que tentam nos desestabilizar. Por exemplo, imagine uma situação em que tudo parece estar indo bem, mas de repente, uma sequência de problemas começa a surgir sem explicação aparente. Muitas vezes, esses desafios são reflexo de uma batalha espiritual em curso, onde forças malignas tentam interromper o fluxo de bênçãos que Deus tem para nós. É nesse momento que a oração e a intercessão se tornam cruciais. Ao clamar por proteção e sabedoria, estamos lutando no espiritual para vencer essas batalhas e restabelecer a ordem em nossas vidas. A guerra espiritual não é algo a ser temido, mas algo a ser enfrentado com coragem e fé. A oração constante nos permite identificar os ataques espirituais e reagir de maneira adequada, protegendo não só a nós mesmos, mas também nossas famílias e comunidades. Ao continuar orando, também começamos a perceber como o mundo espiritual influencia diretamente o mundo físico, e isso nos prepara para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre essa realidade. Você agora tem em suas mãos um conhecimento valioso e transformador. A oração, combinada com ações concretas, é a chave para abrir portas no mundo espiritual e manifestar mudanças no físico. E agora, a pergunta que fica é: você está disposto a aplicar esse poder em sua vida? Se você realmente quer ver transformações, seja em sua vida pessoal, familiar ou profissional, não pode deixar de lado a prática constante da oração e a percepção de que há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. Que tal começar agora mesmo? Reserve um momento do seu dia para orar de forma intencional e veja como as barreiras começam a ser removidas. Qual área da sua vida você sente que precisa de uma intervenção espiritual? Se está buscando proteção, paz ou até mesmo prosperidade, é hora de agir no mundo espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar nessa jornada espiritual. Afinal, sua vitória começa com o próximo passo.